Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a matriz energética mundial, tá? Dos vários países e como funciona a divisão de energia. Vamos falar sobre as consequências desses vários tipos de energia relacionados à questão de emissões, tá? Vamos falar um pouquinho sobre qual é o problema dessas emissões, o que é o efeito estufa, etc. e tal. E vamos finalizar abordando a questão dos tratados internacionais de ação sobre o clima, né? Como o Acordo de Quioto, o Acordo de Paris, na verdade, o Protocolo de Quioto, Acordo de Paris e a COP27. E a gente vai ver que esses acordos, né, eles são questionáveis, no mínimo questionáveis. Eu vou deixar a discussão dessas questões mais para o final do vídeo, tá? Vamos começar pelas questões técnicas e depois a gente vai abordar os diferentes acordos e as suas consequências e o que tem de bom para o Brasil, se é que tem alguma coisa de bom para o Brasil nesses acordos, tá? Muito bem, vamos começar então por aquele nosso relatório que eu já falei aqui, né? O relatório da British Petroleum, da BP, né? A gente já conversou sobre ele, tá certo? Então você vai lá no Google, digita aí BP Statistical Review 2022.pdf, conforme o nosso videozinho, e aqui você vai ver uma série de dados, né? Então tem os dados de consumo de energia por tipo de energia, consumo per capita dos diferentes países, emissões e etc. Tá? Muito bem. Veja que isso não é um relatório de um país, de um governo ou da ONU, é um relatório de uma empresa de petróleo. Tá? Então, essa empresa ela não tem nenhum compromisso com nenhum tipo aí de vínculo com acordos ou com instituições ou com governos. É uma mera análise técnica e é em cima desses números que a gente vai fazer a nossa análise. Né? Não basta apenas ter o relatório, ou olhar um relatório, o interessante é a gente extrair os dados desse relatório e tirar algumas informações, e comparar números, e comparar dados, e a gente vai chegar a algumas conclusões bem interessantes. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, tá, vai ser esse consumo de energia por tipo de energia. Eu peguei esses dados, compilei, né, transferi para uma planilha do Google, puxa sua planilha e ali você faz os seus cálculos. Não precisa pegar nenhum programa pago, a planilha do Google não é paga, é gratuita, é free, então não estamos incorrendo em nenhum tipo de violação aqui, ok? Vamos olhar um pouquinho esses dados para entender o que está acontecendo. Então, se a gente olhar, primeiramente, a planilha aqui da matriz energética por tipo de combustível, não tem óleo, gás, carvão, energia nuclear, eletricidade e renováveis. Se a gente considerar que os primeiros 4 eles não são ecologicamente amigáveis, né? Sendo que os primeiros 3 a gente já sabe que geram gases de efeito estufa, que é um negócio que a gente já vai falar daqui a pouquinho, só para entender um pouco melhor, tá? São os 3 primeiros geram gases de efeito estufa. Então, pela mídia, você provavelmente já ouviu falar. A energia nuclear, que apesar de não emitir nenhum gás de efeito estufa, ela não emite absolutamente nada, tá? Ela gera combustível radioativo utilizável, né? Ou seja, depois que você usa o urânio 235, sobra resíduo radioativo.
Então, por ter essa sobra de resíduo radioativo, que vai demorar milênios para decair até alguma coisa não radioativa, eles não são considerados ambientalmente amigáveis no momento, tá? Foi desconsiderado. Então a gente vai tirar nuclear. Se a gente somar apenas a hidroeletricidade, que a gente sabe que não gera nenhum tipo de gás, nem resíduo, tá? Não é, pelos ambientalistas radicais, não é considerado 100% amigável, porque gera lagos, etc. E tal. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu não sou radical e eu acho que ninguém que tem bom senso vai entrar nesse ambientalismo radical. E os renováveis, que seja lá biocombustíveis, eólica, solar, etc. Então, se a gente pegar dessa matriz, somar esses dois componentes, que é quase um consenso entre a comunidade internacional, que são amigáveis, são os renováveis de eletricidade, dividir pelo total, eu vou ter a fração que é a energia limpa. Então, olha que coisa mais interessante. Vamos ver que países que têm energia limpa. Noruega e Suécia, basicamente porque eles têm muita hidroeletricidade, tá? E um país que você talvez conheça aí, chamado Brasil. Então, observa que praticamente a metade da matriz energética brasileira, ou quase a metade, 46%, é de energia limpa. O Brasil é um país ambientalmente amigável. Gostem ou não gostem as pessoas que diuturnamente denigrem a imagem do seu país. Tá? Então, observa que Noruega e Suécia apenas têm energia ou tipos de energia mais limpo que o Brasil. Todos os outros países, todos sem exceção, tá? Tem percentuais de energia limpa menor que o Brasil. Tá certo? Agora vamos lá ver um caso interessante aqui, ó, que é a França. A França, ela tem a maior parte da sua energia baseada no que? Energia nuclear. A energia nuclear emite gases de efeito estufa? Não, não emite. Mas tem a questão do combustível radioativo. Se eu pegar e descontar, ou seja, incluir a energia nuclear, a França passa a ter 50% da sua energia considerada limpa ou ambientalmente amigável, tá certo? Porém, como nós já vimos, a energia nuclear está descartada. Países como a Alemanha, por exemplo, se comprometeram a reduzir a sua capacidade de geração de energia nuclear, inclusive desativando algumas usinas nucleares, o que não foi uma ideia muito boa, na minha opinião, porque desativar a energia nuclear para trocar por gás e agora por carvão, devido à guerra da Ucrânia, não foi uma jogada muito inteligente. Tá certo? Mas isso, por que eu estou destacando a França? Porque a França é um país que costuma, ou tem, pelo menos nos últimos anos, sido um país que gosta muito de jogar pedra no Brasil e dizer que o Brasil é um país que não conserva a sua floresta, que tem muita queimada, etc, etc. Mas os números não favorecem a França, os números favorecem o Brasil. Tá certo? Então, por conta dela ter poucas emissões, a França é um país que tem cuspido para cima, não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Tá? Por ela não ter grandes emissões, ou não ter uma grande quantidade de emissões relacionadas à energia que ela usa como outros países, a maioria, como falei, baseada no nuclear, ela tem cuspido um pouco para cima. Algo que também é questionável. Né? Eu também destaquei aqui o Canadá, a gente vai entender por quê. Né? Tá certo? O Canadá, apesar de também ter boa hidroeletricidade, ele é um grande consumidor de óleo e gás, tá certo? E a gente vai entender algumas coisas na sequência, tá? Se a gente vê outros países aqui, como Inglaterra, etc., todos são piores aqui que o Brasil. A China também tem hidroeletricidade importante, ó.
A China tem uma boa parte da sua energia baseada em hidroeletricidade, porém, a matriz, o consumo energético da China é absurdo, é muito grande em números absolutos. Então, isso aqui se dissolve muito rápido e apenas 15% de energia renovável, ou que não emite gás de efeito estufa. Tá? A Índia tem pouca hidroeletricidade, mas e também é um grande consumidor de energia, não como a China, mas é um grande consumidor. Aí, se vamos para outros países, né, como a Federação Russa, só 6%, a Coreia do Sul, que é um país às vezes considerado ambientalmente correto, apenas nem 4% da sua energia é uma energia que não emite gás de efeito estufa. Então, muitas vezes compara a Coreia do Sul com o Brasil, diz que a Coreia do Sul é mais ambientalmente amigável que o Brasil. Dá para ver que os números, eles não favorecem em nada essas afirmações, né? Bom, também é interessante a gente olhar um panorama aqui da Europa como um todo, né? Porque a maior parte dos países, boa parte dos países ricos estão na Europa, né? Então, se a gente pegar a Europa como um todo, tá? Pegar a Europa toda aqui, você vai ver que a média de energia ambientalmente amigável da Europa é apenas 20%, que é mais ou menos a média da Alemanha, 20%. Ou seja, tem alguns países que puxam a cota para cima, como a Noruega e a Suécia, e a maioria puxa para baixo. Tá? Então, a média ficou em 20%, considerando aquela questão da França, né, que a gente já conversou. Tá certo? Muito bem. A Noruega, a gente vai falar também um pouco. A Noruega, apesar desse primeiro lugar aqui, ela também tem um rabinho preso. A gente vai entender na sequência esse rabinho preso da Noruega. Bom, então agora vamos dar uma olhada num outro dado muito interessante, que é o consumo per capita de energia. Ou seja, além dos números absolutos, né, vamos olhar como os países consomem energia pelo número de habitantes, ou seja, quão intenso é o consumo de energia por habitante. Então, você vai ver aqui países aqui como Catar, que é produtor de petróleo, Kuwait, Arábia Saudita, consomem muita energia por habitante. Mas a nossa querida Noruega também consome muita energia por habitante, o nosso querido Canadá também, a Inglaterra, Estados Unidos, apesar de ser apenas o 11º, consome bastante, a nossa querida Coreia do Sul, né? E vamos descendo, ó, França, e vamos descendo. Ó, a China, mesmo assim, ó, ela está no 44º lugar. Por habitante, apesar do consumo absoluto ser muito grande, por habitante, né, se dividir pela população inteira da China, aí que o consumo da China está mais ou menos na metade dos países. O nosso Brasilzinho aqui, ó, lá atrás, ó, 62. O Brasil não consome muita energia por habitante. Isso tem várias questões que levam a esse número aqui. Uma delas é falta de industrialização. Tá? O Brasil está muito para trás em industrialização. E a Índia aqui, ó. A Índia, se dividir por habitante, apesar do número absoluto, que é o que a gente vai ver na sequência ser importante, a Índia, em números relativos, também consome pouco. É um dos que menos consome no mundo. Tá? Porque tem uma população muito pobre e que tem pouco acesso a bens de consumo e a meios de consumo. Tá certo? Se eu elevasse o nível da China, nem vou falar da China, vou falar da Índia. Se eu elevasse o nível de consumo da Índia, aqui ó, 25, 74 para o nível Estados Unidos, ou seja, multiplicar por 10, ia faltar energia no mundo. Ia faltar petróleo no mundo, ia faltar gás no mundo. Tá? Então, isso é uma das razões pelas quais a China contém o seu crescimento. A China cresce muito, mas ela contém o seu crescimento, porque ela sabe os limites, exatamente os limites que pode chegar.
Se passar do limite, vai ter falta. Se tiver falta, vai ter problemas sociais. Já os países ricos, né, estão se lixando. O país rico se lixa. Gasta e dane-se os outros. Tá certo? Não está preocupado. Preocupado com o bem-estar da sua população. O bem-estar dos outros não é um problema. Saiu da fronteira, né, cruzou a fronteira, é mais problema meu. Né? Bom, então vamos olhar os números absolutos agora. Né? Vamos olhar os números absolutos de óleo, já que a maior parte da energia do mundo é baseada em carbonetos. Vamos olhar aqui para ver algumas coisas interessantes aqui na questão da produção de óleo. Né? Depois você pode ver o consumo mundial de energia, né? Mas ele vai estar muito próximo desses números aqui. Né? Então, observa que os Estados Unidos, hoje, é o maior produtor do mundo de óleo. Né? Tá certo? Por causa de um negócio chamado fracking, tá? Ou fracking shale oil. O que é esse fracking? O que é shale, para começar? Shale é xisto, tá? Que é um tipo de energia, mais ou menos que fosse um petróleo fossilizado, é um petróleo em pedra, tá? Petróleo, óleo e gás, que estão retidos em pedras. Então, como é que é feita a extração? É injetado, tá? Água, não só água, né? Água e algumas outras substâncias, tá? Junto com essa água, sais e outras coisas, e é feita a quebra, então, dessas rochas. Quando é feita a quebra dessas rochas, elas liberam óleo e gás, e esse óleo e gás permeia, então, né, o leito e pode ser capturado ainda dentro do leito de rocha. É um processo que tem várias controvérsias, tá? E no seu início teve altos problemas ambientais de contaminação, principalmente de lençóis freáticos. Porém, tem vários agravantes aí, tá? No shale oil. O primeiro agravante é que ele precisa de um insumo muito importante, que é água. A água não está disponível assim à torta e direita no mundo, né? Então ele precisa é altamente consumidor de água. Tá? Então essa água vai voltar junto com esse óleo. Ela não vai chegar lá, quebra e fica lá, ela volta. Então você tem que dispor essa água suja. Tá? Então tem um problema ambiental associado. Segundo, que todos esses produtos X aí que são injetados pela indústria de fracking, eles também, entre eles, têm contaminantes que contaminam solo, água, etc. E, pela legislação americana, eles podem ser considerados como segredo industrial. Então, você nem sabe que porcaria que o cara injetou lá. E por isso que alguns países relutam aí em utilizar essa tecnologia. Os Estados Unidos utilizam plenamente, virou o maior produtor do mundo de óleo, porém ele também é um grande consumidor. Né? Ele é um grande consumidor. Aí o segundo é a conhecida Arábia Saudita, a Federação Russa, que praticamente nesse ano aqui teve a mesma produção, né? 10 milhões de barris diários, tá? A China produz bastante óleo, né? Praticamente 1 milhão a mais do que o Brasil. E olha a nossa Noruega aqui, produz 2 milhões. Então você lembra lá, agora há pouco a gente falou que a Noruega ela tem 70% da sua energia renovável graças à hidrelétrica, né? Mas ela produz 2 milhões de barris. Bom, se ela não usa nenhuma fração disso aqui, né? A Noruega usa muito pouco, né? Da sua energia baseada em óleo. O que ela faz com esse óleo? Ela vende. A Noruega é um país muito rico devido à venda de óleo. Óleo e gás. A Noruega é um grande produtor de óleo e gás e vende para a Europa toda. Tá? Muito bem, então, isso é uma questão, né? É um país rico,
teoricamente, ambientalmente amigável, porém ela produz óleo e vende óleo. E aí vem essa questão, né? O óleo, o gás que você vendeu e o outro país queimou, também não vai gerar gás de efeito estufa? Óbvio que vai. Então, você basear a sua riqueza num bem, fechar o olhinho e dizer, olha, eu sou super jóia aqui, emito muito pouco, mas vender para o outro consumir, não te faz um herói da energia amigável. Te faz? Não, não faz. Então, por mais que ela economize no seu território, aquela questão da fronteira, dentro da minha fronteira eu sou lindo, passou minha fronteira não é problema meu. Porém, eu continuo vendendo, eu preciso ganhar dinheiro. Então, você vai ver a incoerência e a inconsistência, tá certo? Dos diferentes países do mundo com relação à questão energética. Tá? Então, se observe que nem tudo é o que parece. Então, se a gente. Agora vamos olhar o consumo de óleo aqui, né? O consumo de óleo também é interessantíssimo. Você vê que os Estados Unidos consomem óleo, o maior consumidor de óleo do mundo só tem 300 milhões de pessoas. Claro, 300 milhões de pessoas é muita coisa, né? Mas comparado com a China, é uma população praticamente 5 vezes menor. Mais ou menos a mesma coisa que a Índia. E a Índia passou a China, hein? Tá? A Índia tá a população já está um pouquinho maior que a China. Mas observa o consumo. Então, 300 milhões de pessoas consomem muito mais óleo do que 1 bilhão. Se eu dividir isso por isso aqui, ó, vai dar quase 4 vezes, né? Mais de 4 vezes. Tá? Mais consumo de óleo. Mesma coisa a China, ó. Consumo é um pouco menor, mas aqui, 3 vezes mais população. Né? Melhor, quase 5 vezes mais população. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar pares aqui, ó, caras parecidos aí de consumo aqui, ó. Brasil e Canadá. Só que o Brasil tem 200 milhões, o Canadá só tem 40 milhões. E olha quanto que ele consome. Ah, tá certo, o Canadá é um país frio, etc, precisa queimar óleo para aquecimento. É verdade. É verdade. Mas isso não faz o Canadá um país melhor do que o Brasil ou mais amigável que o Brasil. Tá? E o Canadá também tem uma produção importante de óleo aqui, ó, 5 milhões. Ó, sendo que ele consome quase a metade. Tá? Eu destaquei a Coreia do Sul, a gente vai entender daqui a pouco por quê. Então, o Canadá, ele produz óleo, tá? Por uma fonte chamada aqui, ó, areias oleosas, oil sands. Então, o que é o oil sands? São areias que estão misturadas com óleo, tanto na superfície quanto no subsolo. Então, o grosso da produção do Canadá é via mineração dessa areia. Tá? Como é que faz essa mineração? Injetando vapor. Tá? Você injeta vapor, o vapor extrai esse óleo da areia. Então, de novo, ó, gera contaminação, usa água para fazer o vapor. O resíduo da mineração, ele não é tão bonito. O final de uma mina, né, o que é deixado de uma mina não é tão bonito. Apesar que eles têm um programa bem sério de fechamento das minas, eles abrem a mina e fecham a mina. Né? Para manter o seu país aí equilibrado. Tá? Mas isso não faz do Canadá também um grande herói. E aí a gente está vendo que não existe no mundo grandes heróis da energia. Tá? E o Brasil não é um grande vilão, como se é propalado por aí, né? Propagado por aí, que o Brasil é um grande vilão da ecologia. Estamos vendo que não é. Os números estão a favor do Brasil. Agora vamos dar uma olhada aqui na questão de emissões. Né? Então, quem é o campeão de emissões aqui? China. China é o campeão mundial de emissões. Não dá para dizer que não é, porque o maior consumidor de energia fóssil do mundo vai ser o maior emissor, sendo que ele, uma boa parte, né, uma grande parte, é baseada em carvão, como você vai poder ver no relatório.
depois Estados Unidos. Eu não fiz diferenciação em países da Europa aqui, ó. Então, somando toda a Europa, está quase, né? Somar a Europa, ela está próxima aqui, mesma hora de grandeza dos Estados Unidos. Aí, se a gente começar a baixar de grandeza, ó, a gente vai ver alguns, podemos comparar aqui, ó, a Alemanha mesmo, ó, uma população bem menor que a do Brasil, ele emite mais que o Brasil. O Brasil não é um grande emissor de gases de efeito estufa, né? Bom, a França é menor por causa da questão da energia nuclear, como a gente já viu. Bom, agora o que são esses gases de efeito estufa? Os gases de efeito estufa, tá aí a figurinha, o que é o efeito estufa na verdade? O Sol, ele emite radiação em vários comprimentos de onda, inclusive no visível, tá certo? Inclusive no visível, tá? E esses raios, eles vêm para a Terra absorve parte, reflete parte desses raios. Então, uma boa parte, mais de 30%, volta para o espaço sem virar nenhum tipo de energia térmica aqui na Terra. Uma outra parte dessa energia é devolvida para a atmosfera na forma de radiação infravermelha, que nada mais é do que calor. Então, a própria atmosfera, os vapores d'água da atmosfera, eles refletem essa radiação ultravioleta, elas não deixam essa radiação passar e, consequentemente, aquecem a Terra. Então, se não tivesse esse efeito, a Terra ia ser muito mais fria. Estima-se que 30 graus menos, em média, né, do que tem hoje. Ou seja, seria uma grande geleira. E a vida na Terra seria muito diferente. Tá? Então, o efeito estufa, na verdade, é necessário para o planeta. É essencial para o planeta. Ocorre que outros gases, como o CO2, o NO2, o ozônio, etc., que são emitidos, né, o metano, né, que são emitidos aí, né, como efeito da atividade industrial, agropecuária, etc., eles adensaram a atmosfera, eles refletem mais ainda o raio ultravioleta. Então, esse adensamento faz com que haja, então, esse chamado aquecimento global, que eu já discuti em outro vídeo, eu não vou voltar a mostrar aquele gráfico, o aquecimento global é real, não vou discutir se existe, porque isso é bobagem, já passamos dessa fase. Tá? O fato é que o efeito estufa existe, tá? Ele é responsável pelo aquecimento da Terra e o excesso de efeito estufa, esse excesso de efeito estufa devido à emissão aos gases emitidos, né? Ele levou a um aumento, ou tem levado a um aumento da temperatura média da Terra, com consequências que hoje já se sente parcialmente, né? De calor extremo no verão, frio extremo no inverno, enchentes, furacões, etc. E tal, tá? Bom, vai ficar um pouco mais longo do que a média, mas é que o assunto requer um pouco mais de análise, né? Então eu peguei aqui também, tá? E compilei os dados das emissões de alguns países dos últimos 10 anos e fiz uns gráficos interessantes. Peguei os maiores aqui, ó, China, Estados Unidos, Europa e Índia, tá? Nos últimos 10 anos, 2011 a 2021. Então veja que a China só cresceu, praticamente só aumentou as suas emissões. Tá? Os Estados Unidos estava mais ou menos se mantendo uniforme, depois caiu em 2020 devido ao Covid e aumentou. Mais ou menos a Europa teve o mesmo comportamento, tá? Teve uma leve tendência a diminuir, diminuiu por causa do Covid e voltou a aumentar. A Índia teve um comportamento mais ou menos parecido com o da China, só aumentando, certo? Agora vamos ver, comparei depois isso por causa da ordem de grandeza, né? Que aqui a gente está na grandeza aqui, ó, dos milhares. Então, vamos descer para 3 países que têm emissões na mesma ordem de grandeza: Coreia do Sul, Canadá e Brasil. Então, observe o seguinte, ó, Coreia do Sul, até aqui o Covid, ó, só estava aumentando suas emissões. O Canadá, mais ou menos a mesma tendência. Agora, olha que surpreendente, o Brasil, ó, aqui o Brasil, ó,
De 2014 para frente, ele estava tendendo a diminuir as suas emissões. Olha que interessante. O Brasil tendendo a diminuir suas emissões, porque começou a investir mais em renovável. Então, de novo, jogam pedra no Brasil. Muita pedra. Quem está errado? Pensa, cogita, questiona. Tá? A gente no Brasil tem um probleminha aqui, né? De local, assim. E normalmente os partidos mais à esquerda, eles não gostam muito de falar de energia hidrelétrica, que a energia elétrica é boa, porque a maior parte da infraestrutura hidrelétrica foi construída aqui, ó, no período dos governos militares. Veja que eu não vou chamar de ditadura, não, eu vou chamar de governo. Porque se Venezuela é um governo democrático, não existiu ditadura no Brasil. Então, observa que, assim, no final dos anos 60 até as grandes aqui, que foram concluídas no meados dos anos 80, que é o Tucuruí e Itaipu, que são a primeira e a terceira maior. Mas, ainda assim, né, no governo Dilma, nós tivemos o Belo Monte, que é a segunda maior. E olha que, assim, eu acho que foi um marco importante, foi uma retomada da construção de hidrelétrica no Brasil, com muita dificuldade, há muita discussão ambiental, tá? Na meu ver, completamente desnecessária. Observa, vou falar um negócio aqui, nenhum país do mundo faz o que o Brasil faz. O Brasil joga contra ele mesmo, tá? Joga contra ele mesmo, utilizando um argumento ambiental. A quem isso serve? Tá? Eu até vou fazer uma... Tem gente que vai me xingar aqui, mas eu vou fazer uma defesa aqui da dona Dilma, tá? Ela realmente investiu aqui e comprou essa briga e teve várias dificuldades, né? E aquela famosa frase do estocavento, que foi considerada assim, talvez a maior piada que a Dilma falou e tal. Na verdade, assim, não é uma coisa. O que ela falou, queria dizer, não era uma estupidez. O que ela queria dizer é que algumas formas de energia, como por exemplo a hidrelétrica, você estoca na forma de lâmina d'água. Choveu mais, você estoca, você aumenta o seu reservatório. E que no caso da eólica, você não pode fazer o mesmo tipo de estratégia, que virou o tal do estocamento, que virou uma piada. No fundo, isso não é uma piada, é uma realidade, tá? O problema foi que a maneira com que ela se expressou foi muito errada, provavelmente porque ela recebeu uma preleção de algum técnico, ela não entendeu, não teve a humildade de pedir esclarecimento e falou a bobagem do jeito que falou. Agora, se a gente voltar um passo atrás, for menos tendencioso, menos politiqueiro e um pouco mais técnico, você vai ver que o que ela queria dizer não estava tão errado. O que ela disse virou piada, mas o que ela queria dizer não era tão errado assim. Tá? Ó, minha visão, pode ser, tem gente que não gosta de hidrelétrica, eu acho hidrelétrica maravilhoso. Tá? Aliás, a Suécia e a Noruega também acham, tá? Então, se você acha que o norueguês está certo, ele aposta forte em hidrelétrica, né? Inclusive, eu estive uma vez na Noruega, né? E estava numa planta de produção de gás e o engenheiro norueguês orgulhosamente chegou para mim e disse: olha aqui, nessa planta aqui os compressores de exportação são todos elétricos, a gente usa a energia hidrelétrica da rede. Aí eu falei para ele: aí o gás que vocês vendem para a Inglaterra não vira gás de efeito estufa? Aí ele ficou meio chateado comigo, mas é aquele negócio, né, que eu falei, né, da fronteira. Para dentro da fronteira é uma coisa, para fora não é problema meu. Então, assim, não dá para pensar o mundo mais como para fora da fronteira não é problema meu, dá? Olha, uma outra coisa que não tem muito a ver com isso, mas eu não vou perder essa chance de falar, não vou, porque está no relatório, eu não vou perder essa chance de falar esse troço. Vou falar aqui do capacidade mundial de refino. Tá? Olha aqui, nos últimos 10 anos, 2011 a 2021, a capacidade ociosa de refino estava em torno aqui de 20%. Aqui é Covid, né? Não conta tanto, mas ó,
em torno de 20%, tá? Essa capacidade, o que você produziu, o que você tem capacidade de produzir. Ou seja, 20%, mais ou menos, ao longo dos últimos 10 anos, das refinarias do mundo é ociosa. Ou seja, o mundo pode produzir, o mundo, não falo Brasil, o mundo pode produzir até 20% a mais de derivados. Bom, então houve no país uma história da carochinha de vender refinarias. Ora as bolas. Se o mundo tem capacidade excedente de refinar óleo, para que alguém ia comprar refinaria no Brasil? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista econômico. Não estou falando nada de política, estou falando de economia. Você tem grana, você tem vários tipos de negócio para investir. Você vai investir em refino para quê? Isso não faz sentido. O Petrobras, o governo não conseguiu nenhum aí, nem desde o final do Dilma, passando pelo Temer, nem o Bolsonaro conseguiu emplacar a venda de refinaria, a não ser aquela lá da Bahia, que é um pouco obscura o resultado final. Não consegue emplacar por quê? Porque ninguém quer comprar. Então, não vem com esse papo furadíssimo, que é uma boa estratégia para o governo vender refinaria. Não é porque ninguém quer comprar. E se for comprar, vai comprar um preço vilipendiado. E se eu fosse um investidor, sabe para que eu ia comprar a refinaria? Para desativar e utilizar só como polo de importação. Eu tenho, por que eu vou gerar emprego e gastar dinheiro no Brasil? Não tem muito imposto. Eu trago no meu país melhor, eu gero emprego lá. Tá? Então não vou entrar muito nesse mérito da refinaria da Bahia, mas eu gostaria de, assim, por que eu estou pontuando isso aqui? Porque isso não é a única estratégia ruim que o país tem feito nos últimos anos. Isso é mais uma das estratégias ruins. Por que as estratégias são ruins? Porque elas não são baseadas em fatos, elas são baseadas em ideologias. Basear as políticas de governo em ideologia é péssimo. Bom, isso posto, vamos passar aqui agora para o finalmente, que são os acordos internacionais aí de meio ambiente. Então, primeiro vamos falar do protocolo de Kyoto, que é dos anos 90. O protocolo de Kyoto não decolou. Por que o protocolo de Kyoto não decolou? Por uma razão muito simples. O protocolo de Kyoto ele foi muito arrojado. O protocolo de Kyoto ele quis. Então, o protocolo de Kyoto ele quis fixar metas de emissões. Isso não deu certo. Tá? Obviamente, os países, poucos países, cerca de 35 assinaram inicialmente, desses nem 30% conseguiram de fato reduzir emissões. A administração Clinton assinou o protocolo, mas o Congresso americano não ratificou. Então, o protocolo foi simplesmente ignorado. Os Estados Unidos ignorou, entrou depois da administração Bush e isso não foi para frente e nunca mais falou em os Estados Unidos assinar o protocolo de Kyoto. Tá? O Canadá saiu do protocolo por uma razão parecida, tá? E a gente sabe por quê, porque ele é um grande consumidor de energia de hidrocarboneto e um grande produtor, e a gente viu aí as areias oleosas. Tá? Então, por que o Canadá saiu? Porque o primeiro-ministro do Canadá simplesmente tomou a seguinte postura: eu não vou prejudicar a população do meu país para reduzir emissões. Ponto. Então, tá vendo de novo a questão da fronteira, né? Porque eu não falo tanta bobagem assim, né? Bom, aí passamos ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris, aí já todo mundo assinou o Acordo de Paris. 160 e tantos países assinaram o Acordo de Paris. Mas o Acordo de Paris, eu tive paciência, está aí o link na tela para você pode entrar lá na ONU, baixar o acordo e ler. A única coisa que o Acordo de Paris fala é em retroceder o aquecimento global até que seja no máximo 1,5 graus acima das médias históricas antes da época pré-industrial. Ninguém se compromete com meta de coisa nenhuma, só com uma meta etérea de reduzir o aumento, né, diminuir a progressão do aumento de temperatura.
Não diz como nem onde, você pode ler de cima a baixo, não tem nenhuma proposta de como e onde. Então, para mim, a Acordo de Paris é algo vago, tá? É só uma mera referência. Aí vieram as COPs, a última aí, a COP 27, mais um fiasco, né? A COP 27, ela começou com uma proposta aí, tá? Em que os países menos afortunados, digamos assim, para não dizer pobres, que sofrem grandes consequências do aumento da temperatura global, como enchentes, furacões, etc., recebessem em troca alguma compensação dos ditos países ricos. E a gente pode entender mais ou menos qual que é o país rico, qual que é o pobre. O país rico é aquele que tem um grande consumo de energia por habitante, e o pobre é o que tem pouco consumo. Isso esbarrou em várias questões. Vários países se recusaram e acharam a ideia péssima, tá? Mais ou menos do tipo, ora as bolas, por que que eu tenho que dar dinheiro para o indiano, coitadinho lá, né? Já que a Índia emite um monte de gases de efeito estufa. Então, assim, argumento meio que cabeça europeia, mais ou menos, né? O americano. Ah, eu emito bastante, per capita, mais números absolutos, tipo inglês. Ah, meu per capita é alto, mas o meu absoluto é pouco. O chinês, o indiano per capita é pouco, mas o absoluto é muito, eu não tenho que pagar por isso. Esse mais ou menos foi o nível da discussão, tá? No final, no apagar das luzes, aí e tal, a comunidade europeia veio com uma proposta de viabilizar essa compensação, etc. Mas parece coisa aqui do Congresso Nacional. Se faz a lei, mas não se detalha a lei. Então, passou essa questão, passou, porém ela, apesar de ter passado, ela não foi para lugar nenhum. Ou seja, não se definiu nada para ninguém. Olha que bacana. Como sempre, tá? Se fala aí que talvez os países vão fazer um fundo de 300 bilhões de dólares anuais ou mais para reduzir os impactos nos países mais pobres, etc. Eu acho particularmente que isso não vai acontecer, tá? Ainda mais assim, visto que com o Covid, na sequência a guerra na Ucrânia, a maior parte dos países europeus está sofrendo uma estagnação econômica, inflação, aumento de preço, grandes problemas com a sua população, vide aí França com problema da Previdência, Inglaterra, etc. Alemanha, ninguém está muito, suas populações não estão muito satisfeitas. Vai ser meio difícil um governante europeu chegar e dizer, vamos apertar o cinto aqui e vamos mandar dinheiro para os países pobres. Não vai acontecer, né? Vamos falar sério, isso não vai acontecer. Tá? Então é uma falácia. Tá? Como falácia de um certo presidente aí, diz, porque eu assino o protocolo, o meu Congresso não ratifica. Os Estados Unidos também não ratificou o protocolo de Kyoto. País democrático é normal, né? É normal, o presidente não manda sozinho, ele tem que dividir o poder com outros atores, né? Então acontece, não dá para querer ganhar no tapetão, né? Ou dá? Não dá, né? Muito bem. Agora, para finalizar toda essa conversa aqui, eu quero que você faça uma reflexão comigo. A gente viu aí que os números, geral aí, tá? Eu não estou inventando, não é número do governo brasileiro, não é número da ONU, são números, de novo, de uma empresa de petróleo privada. Tá? Ponto. Então, você vê que os números não desfavorecem o Brasil. Pelo contrário, eles favorecem bastante o Brasil em termos de matriz energética. Agora, faça uma reflexão comigo. Por que você é bombardeado diariamente em qualquer tipo de mídia, principalmente aquela, né, principal, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas você sabe qual é. Diariamente você é bombardeado com notícias que levam a população a concluir que o Brasil é um país que
que não é ecologicamente correto, é um país que queima a floresta, é um país que destrói a floresta, é um país que mata índio. Isso é o que a mídia bate na sua cabeça todo dia. Você já viu a mídia falar alguma vez como é a distribuição, estratificação energética, esses progressos? É quase não vê. De vez em quando os caras mostram uma reportagemzinha lá da energia eólica, da solar, e fica por aí. Então, eu já falei isso no vídeo anterior. A pior estratégia que o Brasil pode ter é queimar a floresta para produzir pasto. Isso aí é uma burrice que não tem tamanho. Agora, o outro lado também é verdade. A quem serve bombardear diariamente, o bombardeio é diário, não só naquela, mas nas outras mídias também, de que o Brasil é um país que não cuida da sua floresta. A quem interessa? A população brasileira isso interessa? Não, isso não interessa a população brasileira. Zero é o interesse. Tá? Então, agora eu vou fazer uma teoriazinha da conspiração aqui. Isso me parece, né, um pouco uns meses atrás, até anos atrás aí, na outra administração, né, eu também não vou falar as qualidades do outro presidente, porque eu também não sou muito fã dele, não. Nem dele, nem desse. Mas eu acho que não cabe aqui ficar discutindo esse tipo de coisa. Parecia que era uma campanha deliberada aí para bater bastante no governante anterior, porque eu queria tirar ele do poder. Mas você vê que mudou o governante e a coisa continua igual. Então, a quem serve isso? Para que você ouve isso todo dia? Minha teoria da conspiração é para que a mente do povo brasileiro vá se acostumando, se habituando à ideia de que o Brasil não é digno de ter uma floresta com a Amazônia. Não é digno. Não é um povo digno, não é um povo que merece ter isso. Então, dizer, ó, tá vendo? Não cuida mesmo, você não cuida, ninguém cuida, esse governo não cuida, o outro não cuidou, ninguém quer cuidar desse negócio, vamos entregar. Daqui a pouco vai voltar essa ideia de entregar. Claro que a Amazônia não é só o Brasil, né? Tem Venezuela, Colômbia, etc., Equador. Mas a grande porção de floresta é no Brasil. Lembra do vídeo anterior do Congo? Ninguém fala do Congo. No Congo pode destruir à vontade para fazer mina de cobalto, tá? Tá de boa, porque cobalto serve para fazer carro elétrico, tá de boa, tá tranquilo. É isso mesmo? Então pensa e começa a questionar a quem serve esse tipo de informação. Como as pessoas estão sendo massacradas e como a ideia de que esse país não é digno de administrar e que essa administração deve ser terceirizada ou internacionalizada. Tá? Então, se você pode nem concordar, mas eu acho que deveria refletir. E se você concorda, acha que isso faz algum sentido, eu gostaria que você espalhasse esse vídeo. Eu não estou ganhando dinheiro com ele, o vídeo é público, eu não ganho nada com esse negócio aqui, não quero ficar famoso. Mas é que eu não estou mais, eu não sei quanto a você que assiste, eu não aguento mais ver essa situação, porque me parece que eu sei onde ela vai chegar. Tá? Eu escrevi um livro, está aí na tela, uma parte desse, apesar de ser ficção, né, uma boa parte da amarração da história se baseia, né, ou está fundamentado no fato de que os países que detêm florestas vão ser obrigados a desocupá-las em função de um bem maior da humanidade. Eu não duvido que isto vá acontecer. Não duvido que isso, em alguns anos, talvez eu não esteja mais nem vivo, vá acontecer com o Brasil. Até aí, os países que têm mais força militar, mais poder, se juntarem e disserem Brasil, tira a bunda da floresta, desocupa a moita, eu até entendo. A dificuldade é eu entender porque as pessoas no Brasil servem a esse propósito. O que elas estão ganhando com isso? Tá? O que elas ganham com isso? Pense nisso.
Boa noite e até o próximo vídeo.